pessoal, tudo bem? Boa tarde. Para quem não me conhece ou para quem já me conhece, é um prazer estar aqui com vocês. Me chamo professora Rosane Balsan, da Universidade Federal do Tocantins, campus de Porto Nacional, coordenadora do roteiro geoturístico de Porto Nacional. Estou aqui em nome da equipe do roteiro, bem como representando o Núcleo de Estudos Urbanos e das Cidades, da UFT, para falarmos de uma ação que estamos fazendo semanalmente nesse período de isolamento social. Essa nossa ação de extensão é abordar semanalmente um dos pontos dos atrativos turísticos que nós abordamos in locus no roteiro geoturístico. Por que nós da equipe do roteiro geoturístico estamos fazendo isso? Nós queremos que vocês que estão aí do outro lado participem conosco, dando a sua opinião, falando da sua experiência, da sua vivência sobre esse atrativo que nós vamos falar hoje, que é o Seminário São José. Vejamos, então, para quem está chegando aí na live agora, nós vamos semanalmente falar de um dos nossos pontos abordado no trajeto do roteiro geoturístico. Para hoje, o Seminário São José. Bem, o Seminário São José, todas essas informações que nós vamos trazer hoje são informações que o nosso colaborador e pesquisador, o doutorando César Evangelista Fernandes Bressanin, que já vai o nosso abraço, nosso agradecimento, fez uma pesquisa baseado em referências bibliográficas para trazer informações e que nós possamos dialogar, e vocês que participaram desse processo, vivenciaram, fazendo os comentários. Por que isso? Porque mesmo que o César Bressanin trouxe as informações, nós precisamos da sua opinião, nós precisamos do seu comentário para que possamos melhorar, acrescentar conhecimento ao Seminário São José. Bom, o Seminário São José, ele foi construído pelos dominicanos que vieram do sul da França, da província de Toulouse, que chegaram aqui no Brasil aproximadamente há 134 anos atrás, no ano de 1886, chegaram em Porto Nacional. A construção do Seminário São José por esses frades dominicanos, ela foi realizada para ter o convento Santa Rosa de Lima. Esse convento era para abrigar quem? Os religiosos que atendiam a região do antigo norte goiano, atual estado do Tocantins. Essa edificação do prédio, ela foi, alguns freis contribuíram, que foi o frei Salvador Braz, e foi concluída pelo frei Reginaldo Tournier, no ano de 1913. Olha que informação interessante que o César trouxe para nós, que ele pesquisou lá na coleção Memória Dominicana, no Arquivo dos Dominicanos em Belo Horizonte. Esses dois frades ajudaram na sua construção, junto com o Frei Domingos Carrerotti. Na época, o Frei Dom Domingos Carrerotti era frei da Prelazia de Conceição de Araguaia, e depois ele que inaugurou e foi o nosso primeiro bispo aqui no atual estado do Tocantins. Essas informações, escrevam lá, quem trabalhou junto com o bispo Dom Domingos Carrerotti, quem vivenciou, quem chegou a conhecer, quem sabe um pouco da história, comente essas informações. Logo mais, o nosso acadêmico voluntário Pablo estará lá colocando o texto para que vocês possam estar contribuindo com mais informações. Bom, quem foi responsável por essa construção? Se naquela época não existia
existiam arquitetos, engenheiros, né? Imagine, né, você, né, há mais de 100 anos, foi o Frei Bartolomeu Meirino, Frei Bartolomeu Meirino, que também construiu, que será um outro ponto, a Catedral Nossa Senhora das Mercês. Então, né, falando aí, né, do Seminário São José, que foi aí construído em 1913, o Seminário São José. Dom Domingos Carrerotti tomou posse aqui na Diocese de Porto Nacional. Em 1921, uma das suas primeiras ações, preocupações, era construir. Nós tínhamos já o convento Santa Rosa de Lima, mas era também construir o Seminário São José. Foi uma das preocupações que ele teve, de instalar esse seminário. Em 1921, ele coloca em uma das salas do convento Santa Rosa de Lima, ele instala provisoriamente o seminário diocesano, que serviu para esses estudos seminarísticos. Lógico que os bispos não trabalhavam sozinhos, sempre tinha ajuda dos outros, né? Padres, freis, de toda a parte religiosa, de todo o clero. Então teve o Frei Reginaldo Tournier, que contribuiu para a construção do Seminário São José, onde funcionaria também o Palácio Episcopal e a Cúria Diocesana, que hoje chamamos de Mitra Diocesana, que ficou pronto em 1935. Então, a ajuda desse frei, mas infelizmente em 1935, in memoriam já, o Dom Domingos Carrerotti não teve a possibilidade de inaugurar. Aí vem quem? Vem o nosso segundo bispo, Dom Alano Dunudei. Dom Alano, ele foi surpreendido com o fechamento do convento, que se concretizou em 1942. O convento é fechado e Dom Alano transfere então a sede do Seminário São José para o prédio do convento dos dominicanos. Desde então, vejam, né? Desde então, olha só, há mais de 70 anos, nós temos essa edificação que compõe o acervo paisagístico do Centro Histórico tombado pelo IPHAN em 2008 como patrimônio cultural brasileiro, que não importa mais só para o portuense. Hoje nós temos um patrimônio reconhecido. Então, você que está aí nos assistindo e que nós estamos abordando o seminário, conte aí a sua experiência. O que você vivenciou aqui? Você que estudou, quais são suas lembranças, suas memórias? O que você pode contribuir com o nosso trabalho e para a disseminação do patrimônio cultural? O Seminário São José de Porto Nacional, ele é um patrimônio cultural educacional. Veja o que o César fala para nós. Patrimônio cultural educacional. O César Bressanin fala, pois é tendo em vista os inúmeros jovens que se assentaram em seus bancos escolares e comungaram da trilha formativa que oferecia. Hoje nós temos diversos sacerdotes religiosos que passaram pelo seminário, bem como profissionais que também passaram por lá. Conte para nós um pouquinho dessa experiência. Qual é teu sentimento, sua vivência? Um outro detalhe que eu trago para vocês, que o Seminário São José, ele foi motivo de acolhida, da presença de muitas pessoas que foram marcantes na sociedade portuense, como por exemplo, os bispos, Dom Domingos Carrerotti,
depois o Dom Alano, o Padre Luso, que tem, né, a gente tem uma literatura escrita sobre Padre Luso, inclusive, Padre Luso Matos, o Dom Celso Pereira, nosso bispo, o seu Manuel, que tem as histórias, inclusive, já divulgada em outros Facebook que falam da história e da cultura de Porto Nacional, o Padre Jacinto, entre outros tantos que não vamos citar todos os nomes porque vamos acabar esquecendo. Então tem uma diversidade de pessoas que foram marcantes e ainda são na sociedade portuense. Também, olha só, quem que trabalhou aqui, aonde foi o primeiro banco? Nós gostaríamos que você que está aqui nos assistindo ou que vai nos assistir, comente, você trabalhou no primeiro banco da cidade, que foi aqui no Seminário São José? Uma outra coisa, a primeira instituição de saúde pública também foi aqui, o SESP. Quem de vocês trabalhou? Quem pode contar alguma coisa? Nós queremos aprender humildemente, enquanto professora, coordenadora do roteiro, junto com os estudantes, queremos que você nos conte um pouquinho dessa experiência. Também a tripulação do Correio Aéreo Nacional, que fazia escala aqui na cidade de Porto Nacional, se hospedava no Seminário São José. O que mais você sabe? O que mais nós não mencionamos e você pode nos ajudar? Para finalizar a nossa live, o Seminário São José tem uma importância no qual o nosso pesquisador César Evangelista Fernandes Bressanin coloca. Uma importância ímpar para a sociedade portuense, não só como patrimônio histórico, cultural e educacional, mas como um espaço de memória da população portuense e na trajetória histórica do município. Para hoje, nós tínhamos esse lançamento aqui do Seminário São José. Queria dizer, já fazer um convite para vocês, que na próxima quarta-feira nós teremos uma outra live falando dos roteiros da abordagem dos roteiros geoturísticos que acontecem em Belém do Pará e o roteiro geoturístico de Porto Nacional. Esperamos que vocês também nos acompanhem. E sexta-feira, novamente, nós teremos uma live de um outro atrativo turístico. Lembrando a todos que vai ter ali o nosso contato, né, do roteiro geoturístico, né, que nós somos uma equipe. Caso vocês queiram entrar em contato conosco, né, tanto aí pela página do Facebook, pelo Instagram, quanto pelo telefone, né, estamos aí à disposição e queremos que vocês da comunidade participem conosco. Eu não estou vendo os comentários, que estou aqui gravando essa live para vocês, falando do Seminário São José, mas vou dizer que o primeiro comentário postado na página do Facebook vai receber esse livro aqui, ó. Esse livro é organizado por nós, da equipe do Núcleo de Estudos Urbanos e das Cidades, né, os Cidades, lançou uma coletânea Porto Nacional Patrimônio do Brasil, Histórias e Memórias. O primeiro comentário postado na página vai receber esse livro. Só entrar em contato conosco. E no caso, eu vou julgar aqui, porque eu não estou vendo. Já tem aí, será mais do que 5 comentários? 2, 3? Não tem nenhum comentário ainda? Então este daqui vai ficar para a próxima live. Esperamos que vocês que estão aí nos assistindo aprendam e troquem experiências conosco sobre o Seminário São José. Concluindo, agradecemos o César Evangelista Fernandes Bressanin, deixando essa mensagem da importância desta edificação enquanto patrimônio histórico, cultural, educacional e também, como diz o César, um espaço de memória da população portuense. Aguardamos vocês, muito obrigada.
equipe do roteiro geoturístico de Porto Nacional agradece. Até a próxima live, na quarta-feira, às 15 horas, às 17, perdão, e na sexta-feira com outro atrativo turístico. Muito obrigada!